Olá, meu caro líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um estudo. Nós vamos falar sobre o sermão do pastor Emerson chamado Eu Sou o Pão da Vida, que inaugurou a nossa série de mensagens chamado Eu Sou, a identidade de Jesus no Evangelho de João. Ele enfatizou que nós podemos aprender algumas coisas com a multidão e esse aprendizado ele é equivocado porque a multidão tem uma perspectiva errada acerca de quem Jesus é, mas nós também podemos aprender com Jesus. E esse que é o nosso referencial último e supremo. Só para você ter uma ideia, a multidão achava que Jesus seria o libertador político, que tiraria Roma do poder, ou que ele seria apenas alguém que ia encher a barriga deles de comida. E Jesus, na verdade, se revela como Deus para eles a partir do partir do pão, a partir dos milagres, que identifica a sua messianidade, ou seja, o Deus encarnado que habitou no nosso meio. Então a gente vai falar sobre 4 perguntas na nossa célula hoje. A primeira delas é: como podemos representar mal o evangelho diante das pessoas? Por exemplo, a expectativa que você tem de gerar nas pessoas da sua célula. Primeira, às vezes nós apresentamos o evangelho mal porque nós oferecemos às pessoas uma promessa que não está nas escrituras. Como por exemplo, se você crê em Jesus, você vai ser sempre feliz, sempre vai ser próspero, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em Cristo nós seremos supridos, que em Cristo nós vamos passar por dificuldades, mas Ele está presente na nossa vida. Então, às vezes, nós podemos apresentar o Evangelho para as pessoas de uma maneira equivocada. Então, a gente tem que entender, olha, o Jesus, Ele está aqui para nos salvar. A vida terá adversidades, terá momentos difíceis. E nesse momento, seria muito importante, por exemplo, você incentivar as pessoas da sua célula a compartilhar um momento difícil que eles passaram em 2020. A partir desse momento difícil, você aplica essa mensagem dizendo para eles o seguinte: olha, mesmo em momento difícil, você está aqui hoje porque você tem uma compreensão correta acerca de Jesus. Ou seja, os momentos difíceis manteve você no caminho. Então existe essa forma de fazer promessas que Jesus não prometeu na sua palavra em relação às pessoas e isso pode frustrá-las. A segunda pergunta é para que a gente possa compartilhar um milagre na célula. Vou dar um exemplo simples. Na minha célula, uma moça ela não conseguia emprego. Em tempos de pandemia, quando tudo fechou, ela conseguiu 2 empregos. Então ela testemunhou na célula o milagre que Deus abriu essas 2 portas. Hoje ela está trabalhando e ela não deixou de participar dos nossos cultos, das células, das atividades. Então incentive as pessoas a compartilhar um milagre que Deus fez na vida dela, para que esse milagre possa gerar uma edificação na sua célula, na nossa célula, e também enfatizar como foi a vida dela após esse milagre. Por exemplo, no caso dessa moça, ela desenvolveu um espírito de gratidão muito grande. Ela celebra, ela tem a oportunidade agora de devolver os seus dízimos, entregar suas ofertas. Então o milagre gerou no coração dela uma alegria, uma gratidão por aquilo que tens feito. E talvez na sua célula alguém que foi curado esse ano de tempos de pandemia, do Covid, peça para que ele testemunhe e pergunte como é que vai ser a sua vida agora após esse milagre que Deus deu para a sua vida. Então é importante você destacar isso na sua célula. Terceira pergunta é melhor, faça um paralelo discernindo entre as principais coisas que o mundo de hoje oferece para saciar o nosso coração que está vazio e aquilo que Cristo oferece. Então nessa terceira pergunta, enfatize os 3 grandes ídolos do nosso coração que sempre tentam trazer sentido e significado para nós, que é o dinheiro, que é o sexo, que é o poder. Tudo que o mundo oferece para mim e para você como uma tentativa de suplantar o evangelho no nosso coração está atrelado a essas 3 coisas: ao dinheiro, ao sexo e ao poder. Tudo que nós vemos que vem oferecer algo para suprir a nossa vida está atrelado a todas essas coisas. Então, por exemplo, o poder de uma ideologia. Você percebe que a ideologia que a gente vê do mundo pós-moderno, ela está crescendo. Por quê? Porque de alguma forma isso supre paliativamente o coração desses defensores dessa ideologia. Uma sexualidade aflorada que nós vemos hoje, qualquer outdoor que você passe, qualquer rede social, existem pessoas ali sexualizadas, sensualizadas. Então, de alguma forma, o mundo tenta fazer com que isso nos supra. Então, peça para que as pessoas compartilhem algumas coisas que de fato tentam suplantar o evangelho no nosso coração. E termina essa terceira pergunta dizendo para elas: tudo isso é bênção de Deus. O sexo é dádiva de Deus, o dinheiro é dádiva de Deus e o poder é dádiva de Deus.
Só que o sexo de uma maneira coerente, saudável, o dinheiro sendo usado para a glória de Deus e o poder para servir. Então Cristo é o pão da vida, Ele é o único que nos satisfaz. Ele pega todos esses elementos e Ele reorganiza e reorienta sempre a partir dele. E a última pergunta do nosso estudo é levar as pessoas a pensar se elas são consumidoras ou se elas são discípulos de Jesus. A multidão seguia Jesus porque Ele enchia a barriga delas. A multidão seguia porque Jesus multiplicava pães e peixes. Então eles eram consumidores. Os consumidores, eles estão procurando algo que possa saciar o coração deles. Então eles estão sempre atentos se o louvor foi bom ou não, se a mensagem foi boa ou não. Eles não estão aqui para adorar a Deus, mas eles estão aqui para consumir algo. Como se a igreja fosse um grande mercado de bens simbólicos, para usar a linguagem do sociólogo Pierre Bourdieu. E as pessoas vêm, elas pegam aquilo que elas querem e rejeitam aquilo que não falam o coração delas, mesmo que seja verdade. Então na sua célula, é importante você destacar e enfatizar, nós somos consumidores religiosos ou nós somos discípulos de Jesus? O consumidor sempre espera alguma coisa, o discípulo ele serve, ele já passou dessa fase de esperar, ele está aqui para servir. O consumidor está sempre atento àquilo que ele acha que é errado, o discípulo está vendo além disso, ele está aqui para ajudar aquilo que ele entende que é errado, servindo e fazendo a coisa acontecer. Então essas 4 perguntas, elas vão falar muito ao nosso coração, na nossa célula, e sempre encerrar essa célula, meu caro líder de célula, destacando que Jesus é o pão da vida, Ele é o único que pode saciar o nosso coração. E aqueles que foram profundamente impactados por essa mensagem, eles desenvolveram um espírito de serviço, de alegria e de gratidão. Eles estão aqui para fazer a coisa acontecer. Eles não param diante das dificuldades. Eles vão caminhar firmes e fortes diante da presença de Deus. Eu quero orar com você agora, agradecendo ao Senhor pela sua célula que ainda vai acontecer. Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que a Tua palavra compartilhada na célula transforma o nosso coração. É minha oração aqui que esse estudo venha falar ao nosso coração e que possamos ser despertados para essa realidade que Jesus Cristo é o pão da vida, o único que pode nos alimentar de maneira profunda e verdadeira. Abençoa cada líder que vai ministrar essa célula. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.